houve mudança, né? Muitas estruturas anatômicas antigamente tinham alguns nomes que muitas são usadas até hoje, como tendão de Aquiles, trompas de Falópio e tal. Como é que foi regulamentada essa nova nomenclatura? Muito bem. O conjunto de termos que designam as estruturas do corpo humano chama-se terminologia anatômica. Você ainda vai encontrar alguns livros que relatam-na como nomenclatura anatômica, que era o nome anterior que era dado a esse conjunto de termos. Esse conjunto de termos já chegou a ter 20 mil termos. E vem do século retrasado, do final de 1800, várias tentativas de reuniões mundiais a respeito desse tema, para que houvesse uma normatização do nome das estruturas, para que houvesse um consenso entre os pesquisadores. Após muitas reuniões, onde se destacam inúmeros nomes importantes na anatomia mundial, se chegou à conclusão que deveria se adotar uma linguagem única, uma língua única para os termos do corpo humano. E a língua adotada foi o latim, por ser uma língua morta. A partir dessa adoção, os 20 mil termos existentes foram compilados e foram reduzidos a um número que fosse comum a todos e que se permitissem traduções ou versões para as línguas originais. Atualmente nós temos em torno de 5 mil termos na terminologia anatômica oficial. Aqui no Brasil, a última revisão é de 2001, que inclusive é uma edição muito bonita da Sociedade Brasileira de Anatomia, que já está publicada, e que engloba todos esses termos que devem ser adotados em todos os outros ramos do conhecimento. Professor, agora dando uma volta e voltando assim com relação ao primeiro contato que o aluno de saúde tem com a anatomia, né? Muitos são os alunos que temem aquele momento em que ele vai ter o primeiro contato com o cadáver, né? O que o senhor tem a dizer para esse pessoal? Olha, Wagner, nos meus 7 anos de Uniban, né, eu tenho assistido anualmente esse misto de curiosidade com medo de alguns alunos. E o que acontece é que, por que o contato com o cadáver, em primeiro lugar? Então, o contato com o cadáver é muito importante, porque desde cedo o aluno precisa saber ética e praticar a ética. E é no laboratório de anatomia que ele começa a conviver com regras. Tem um outro aspecto importante nisso, que é o contato de um jovem, que a grande maioria dos nossos alunos são pessoas jovens. O jovem não para muito para pensar na morte. Então, talvez esse misto de sensações e sentimentos que são gerados pelo contato próximo à morte suscite, né? Então, é um contato que é interessante, que faz o aluno pensar e que faz também que ele tenha contato com esse aspecto em ética, né? Professor, o aluno que deseje ingressar na área da anatomia, depois da graduação, que queira investir em pós-graduação, mestrado, doutorado, qual o caminho que o senhor aconselha para esses alunos? Olha, atualmente a morfologia, com essas 5 áreas que englobam a morfologia dentro do nosso conhecimento, o que aconteceu foi que a anatomia macroscópica, com o desenvolvimento tecnológico, permitiu novas descobertas. E essas descobertas são cada vez mais interessantes. Então, se observou que com o descobrimento do microscópio se pôde observar a histologia. Depois, o microscópio eletrônico, a descoberta de Watson e Crick em 1953, a genética, a biologia celular e molecular. Então, todas essas áreas são imensos campos, tanto para pesquisa, quanto para docência, quanto para a aplicação em outras áreas, né? Como, por exemplo, é o meu caso, né? Eu sou médico, né, com doutorado lá na USP em cirurgia, e a anatomia aplicada me auxilia muito na minha vida profissional. Por conhecer em muitos aspectos a anatomia, eu posso aplicar melhor no meu consultório o conhecimento. Professor, no laboratório de anatomia existe um quadro, uma espécie de uma oração em homenagem àquelas pessoas que, por obra do destino, acabaram, entre aspas, doando os seus corpos para o estudo. Eu me lembro que o senhor frisou muito bem isso no primeiro dia de aula. Eu queria que o senhor dissesse para os alunos e para as pessoas que ainda vão ingressar na saúde, os que já estão,
a importância desse respeito, dessa ética? É muito importante que as pessoas que estão ingressando na área da saúde ou que pensam em entrar na área da saúde saibam que o nosso foco é o ser humano. E o nosso foco como ser humano precisa ser entendido logo desde o começo. Então, alguns perguntariam, por que uma oração a um cadáver desconhecido? É justamente para puxar por aquele aspecto ético que eu mencionei anteriormente, que o aluno precisa entrar em contato desde o começo. Os nossos cadáveres são provenientes de indigentes. Indigentes são pessoas que passaram o final da sua vida, a gente não sabe o começo, o meio, mas certamente o final não foi um final agradável, foi um final longe da família e provavelmente relegado pela sociedade, que não foram reconhecidos após a morte, que doaram os seus corpos para o nosso estudo. Então nós fazemos essa oração ao cadáver, que você entrou em contato também, justamente para que o aluno saiba que ele está entrando em contato com material humano, que tem uma história e que não se permitem algumas atitudes muito frequentes nos jovens, às vezes, dentro daquele ambiente. Professor Alexandre, eu como ex-aluno seu, quero que o senhor saiba que é um prazer e uma honra muito grande ter entrevistado o senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, e a área da saúde é maravilhosa, e eu agradeço mais uma vez.